Bom, pessoal, bom dia. Eu sou Renato, sou professor de vocês de língua portuguesa. Para resolver esse problema que nós temos por enquanto da pandemia, das aulas não poderem ser presenciais, eu resolvi resumir a primeira e a segunda unidade do nosso livro didático em algumas apresentações, em 6 apresentações, na verdade, 2 de gramática, 2 de literatura e 2 de produção textual. E agora a gente está dando início à nossa primeira aula, que é falando da literatura, que nós vamos ver nas primeiras 2 unidades, que fala do pré-modernismo no Brasil e do início do modernismo da Europa. Bom, para falar do pré-modernismo no Brasil, a gente tem que se contextualizar primeiro. Qual a época em que ocorreu essa manifestação, digamos, aqui no Brasil? O contexto histórico do pré-modernismo data do início do século XX, ou seja, do começo dos anos 1900, né? No começo da era dos cringes. No caso, eu sou cringe aqui, né? De acordo com vocês. Então, no início do século XX, houve um período de transição. Né? O período de transição entre o quê? Entre as correntes literárias anteriores, que eram o romantismo, o realismo, o parnasianismo, o simbolismo, todas essas correntes literárias, com o que estava acontecendo na Europa. O que estava acontecendo na Europa? Uma revolução literária. Ou seja, os europeus queriam fazer uma literatura, uma arte, digamos assim, né? Não apenas literatura, mas englobando todas as artes, que fossem diferentes dos padrões anteriores, que fosse uma arte legitimamente do povo, com uma linguagem diferente, né? Para um público diferente. Então, esse período de transição aqui no Brasil, entre o romantismo, o realismo, o parnasianismo, o simbolismo para o modernismo, foi o que foi chamado de pré-modernismo, tá certo? Na poesia, no nosso livro didático, nós temos o destaque Augusto dos Anjos, que escreveu apenas um livro, mas é um dos mais lidos da literatura brasileira, se não for mais lido, livro de poesia da literatura brasileira. E na prosa nós temos o Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato e o Lima Barreto. Esses são os 4 autores que são trabalhados no nosso livro didático, tá certo? Vamos aqui um pouco à frente, falar um pouco ainda sobre o contexto histórico. O início do século, pessoal. 1900 a 1922, esse é o período chamado pré-modernismo, tá certo? Você vê que são 22 anos apenas, 2 décadas, porque é um período de transição, como a gente chegou a falar na passagem anterior. Essa produção não chegou a constituir um movimento literário, atentar bem para isso, pessoal, para o não aqui, ó. Não chegou a constituir um movimento literário. Período responsável por criar condições para uma grande, essa palavra aqui também é interessante, ruptura. Uma grande ruptura com os movimentos literários anteriores. Os movimentos literários anteriores eu já falei, né? Romantismo, realismo, parnasianismo e por aí vai, tá certo? Então, esse período foi responsável por dar novas características, aliás, novas diretrizes para o modernismo. Lembrando que tudo isso sob influência da Europa, né? Que lá já havia sido amplamente divulgado a vanguarda europeia, ou as vanguardas europeias, que eram os manifestos que começaram os novos movimentos literários por lá. Esses manifestos foram trazidos ao Brasil através das pessoas que estudavam nas faculdades europeias. Né? Os brasileiros que estudavam lá, eles tinham influência do que estava acontecendo por lá, sabiam do que estava acontecendo, tomavam aquilo por influência e depois eles vinham para o Brasil e queriam, digamos assim, divulgar essas novas tendências da Europa no Brasil, mas com uma cara brasileira. Então é muito importante isso. Sobre o pré-modernismo. Se desenvolveu no início do século, beleza? Ou seja, entre 1900 a 1922. Não é um movimento literário, pessoal. Essa questão é muito pegadinha nos vestibulares da vida aí. Perguntando se o pré-modernismo é um movimento literário. Aliás, eles não perguntam. Eles apenas afirmam, né? O pré-modernismo, o movimento literário que ocorreu de 1900 a 1922, teve como destaque Augusto dos Anjos, por exemplo. Essa sentença só está errada porque o pré-modernismo não é um movimento literário. É um período de transição, tá certo?
É um período responsável pela essa grande ruptura com os movimentos literários anteriores, mas não é um movimento literário propriamente dito, tá certo? Ok. Então, esse período de transição que nós falamos, né, que é o pré-modernismo. Como eu disse, pré-modernismo não é movimento literário, é um período de transição. A literatura brasileira ainda vivia nas duas primeiras décadas do século XX a influência do realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, tá certo? Mas já se notavam algumas mudanças. Por exemplo, o nacionalismo estava muito aflorado no país. Mas esse nacionalismo, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. O nacionalismo pode ser ufanista, né? O que é o nacionalismo ufanista? É aquele nacionalismo onde tudo que acontece no país é certo e tudo que acontece fora do país é errado. Não era esse nacionalismo que estava acontecendo no Brasil nessa época, não. O nacionalismo do pré-modernismo era aquele nacionalismo de as pessoas quererem dar uma identidade para o Brasil. Os artistas quererem dar uma identidade para o Brasil através da literatura, da pintura, da escultura, ou seja, retratar o que realmente aconteceu no Brasil. Porque alguns movimentos anteriores, por exemplo, boa parte do romantismo, que vem antes desse aqui, né? Tinha um nacionalismo lá, mas, por exemplo, o índio do romantismo, a pessoa indígena, aliás, do romantismo, ele era parecido muito com o europeu, sabe? Era branco, alto, forte. No pré-modernismo e no modernismo, a gente vai trazer uma figura bem brasileira, né? Dos primeiros habitantes aqui da América do Sul. Então, esse nacionalismo é no sentido de retratar o Brasil como ele era. E também buscar uma coisa muito importante aqui, ó, uma linguagem brasileira. Ou seja, o pré-modernismo queria retratar, por exemplo, na literatura, um português bem mais próximo desse que a gente fala, do português do Brasil e do português falado pelas classes mais inferiores, digamos assim. Porque também na literatura desses outros movimentos aqui, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, a linguagem era muito rebuscada e, por vezes, com o português europeu, de Portugal, né? Palavras vindas de lá. Às vezes também palavras em francês, que era a língua que estava muito na moda na época, né? Antes do inglês. E também expressões em inglês de vez em quando. Então, esse nacionalismo é baseado em quê? Em retratar o Brasil tal qual ele é, tá certo? Fazer uma literatura brasileira para o povo brasileiro e com uma língua brasileira, ou seja, uma linguagem próxima à linguagem do povo. Isso tudo para uma renovação estética, ou seja, renovação dos padrões da nossa literatura e da nossa arte em geral, tá certo? Então, por isso que o pré-modernismo não é, de novo, vou voltar aqui, ó, o pré-modernismo não é um movimento literário. Ele é um período de transição entre realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, e que já tinha algumas inovações que vinham sob influência da Europa, que era procurar uma linguagem brasileira mais próxima do povo, tá certo? Beleza. E nós temos aqui também os autores que estão no nosso livro didático, né? Na poesia nós temos Augusto dos Anjos, que tem apenas um livro, esse livro aqui de poesias, provavelmente a mais lida do país, né? A obra poética mais lida do país, tem uma originalidade chocante. Por que é chocante? Porque ele junta elementos simbolistas, ou seja, do movimento literário anterior, materialista, né? Materialista vem de matéria, pessoal, tá? Ligado à ciência, científicos. Então a linguagem dele tinha todos esses termos, simbolistas, materialistas e científicos. Ele tinha uma visão cósmica do mundo, né? Ou seja, uma visão universal do mundo. E ele, com isso, ele tinha muita angústia moral, pessimismo. Por que ele era pessimista? Por que ele tinha essa angústia? Porque como a visão dele era cósmica, era uma visão universal, ele via como a sociedade se comportava, como o ser humano se comportava, né? Um com o outro, com as outras espécies. Isso tudo dava uma angústia nele, um pessimismo nele sobre a nossa sociedade, sobre de onde a gente vem e de onde a gente vai. Como ele era materialista, né? Ele acreditava que nossa vivência era apenas a matéria, ou seja, nascer, crescer, reproduzir ou não e morrer. A vida acabava aí. Então, por isso que a obra dele é pessimista, por causa do materialismo que ele tinha, certo?
E a linguagem dele, como eu disse, se destaca muito porque ele junta termos científicos, termos materialistas, termos simbolistas e faz uma originalidade chocante. Assim que vocês forem analisar os poemas dele no nosso livro, quem ainda não analisou, vai perceber essa característica da linguagem dele, tá certo? Na prosa, o nosso livro traz um trecho do livro do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro do Lima Barreto. Carioca, negro, sofreu preconceito por toda a vida, né? Isso acabou decorrendo nisso aqui. Ele era alcoólatra e deprimido. Morreu aos 41 anos de idade, internado em um hospício como pai. Então essa é a breve biografia, digamos assim, de Lima Barreto, que influenciou muito nesse livro dele, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele, como por ser negro e sofrer preconceito por toda a vida, também tem uma visão muito crítica da sociedade, né? Sociedade em geral, do mundo, das pessoas, do comportamento das pessoas. E tudo isso é refletido de forma indireta e às vezes até direta no livro dele, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Certo? Ok. Bom, pessoal, essa primeira parte aqui do pré-modernismo é bem curta, tá certo? Vocês viram que aqui a apresentação é bem pequena. Pré-modernismo no Brasil. Essa pequena parte aqui vai servir para vocês fazerem a atividade. Deixa eu ver o que é o nosso livrinho aqui, o Manual do Professor. Beleza, vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu só passar aqui para vocês. Aqui. Unidade 1, ruptura e construção. Olha só, ruptura por quê? Porque o pré-modernismo rompeu, como eu acabei de falar para vocês, com os movimentos literários anteriores. Romantismo, mas principalmente realismo, naturalismo e simbolismo, tá certo? E construção por quê? Porque buscava uma nova literatura, uma literatura brasileira, ou seja, nacionalista, mas um nacionalismo que não era nacionalismo ufanismo, ou seja, era um nacionalismo que queria mostrar a realidade do Brasil, tá certo? Fazer uma literatura do povo para o povo e com uma linguagem que o povo entendesse. Por isso que a unidade 1 é ruptura e construção. Aqui, ó, nós temos aqui uma pequena dinamismo das formas, Luz no Espaço, 1912, Gino Severini, ó, futurismo italiano. Nós vamos ver daqui a pouco sobre o futurismo italiano, que influenciou o pré-modernismo aqui do Brasil. Aqui, ó, já temos, ó, o modernismo no Brasil foi uma ruptura, foi um abandono de princípios e técnicas consequentes, foi uma revolta contra o que era a inteligência nacional. Aqui nós temos agora algumas pinturas brasileiras. Anita Malfatti, desculpem, O Homem Amarelo, 1916, ou seja, pré-modernista ainda, que o pré-modernismo vai de 1900 a 1922, que tem sobre a influência expressionista. A Negra, Tarsila do Amaral, aqui já é modernista, 1923, estudando cubismo, influência do cubismo europeu também. E aqui nós temos um poema de Oswald de Andrade, 1978. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno. E do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Isso aqui, pessoal, é uma crítica da linguagem brasileira, né? Porque o correto, digamos assim, gramaticalmente falando, é falar dê-me um cigarro. Mas cotidianamente, ninguém fala dê-me um cigarro. Só fala dê-me um cigarro, ó, o mulato sabido, professor, o aluno. Aí ele diz, mas o bom negro, o bom branco, ou seja, aquele brasileiro mesmo de classe média, né, ou de classe baixa, da nação brasileira, diz assim, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Isso aqui é falando da questão da linguagem pré-modernista e modernista, né, que é uma linguagem bem mais próxima do nosso povo para que o povo entendesse. Certo? E tá aqui, finalmente a unidade 1. E isso que nós acabamos de falar, ó, aqui falando sobre Augusto dos Anjos, os dois poemas deles aqui, ó, Deus Verme, Idealismo, e aqui o exercício que vocês já podem fazer depois de assistirem essa aula. Página 17, isso, as 4 questões.
E do Lima Barreto, ó, Tristinho Policarpo Quaresma, tem um texto aqui um texto sobre dele, do livro. E o exercício da página 21 e 22, tá certo? Então, essa é a nossa primeira aulinha aqui, 15 minutos, uma apresentação, na verdade, vai servir para vocês fazerem os exercícios da página 21 e 22 do livro didático e da página 17. É isso. Então, a partir de agora, vocês já são habilitados a fazer os exercícios da página 17 e da página aqui 21, isso, 21 e 22 do livro didático, tá certo? Bom, por aqui a gente finaliza essa nossa primeira parte. Então, vocês podem assistir, pessoal, essa aula a hora que quiser, tá certo? Eu estou disponibilizando dessa forma para que vocês possam ver essa aula, essa apresentação, a hora que der para vocês. Qualquer horário que vocês puderem dar uma olhada nessa apresentação e fazer essa primeira parte, né? Que é da página 17 até a página 22 do nosso livro didático, tá bom? Então, muito obrigado. Nos encontramos no próxima, a próxima aula que vai ser sobre o modernismo, sobre concordância verbal, sobre concordância nominal e sobre produção textual, o conto moderno, o conto fantástico e o conto tradicional. Até mais, muitíssimo obrigado.